Bom, olá pessoal, vamos entrar aqui na última parte nossa da cartografia, falando da obtenção de imagens a partir de sensores como radares, aerofoto e satélites. Então, vamos lá. O chamado sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? É isso. Eu vou obter à distância uma imagem, uma informação sobre aquilo que está na superfície. É como você falar que vai acionar um televisor, vai acionar um ar-condicionado de forma remota, quer dizer, à distância. Não é isso? Então a ideia aqui dessa imagem é o avião, numa altitude, é óbvio, inferior, o satélite, numa altitude muito superior, obtendo imagens da superfície terrestre, detalhes da superfície terrestre. Ok? Então, temos aqui uma técnica antiga, chamada aerofotogrametria, onde um avião, eu acho que aqui as imagens estão claras, né? Você vê assim, um avião, ele vai, ao longo do percurso, ele vai registrando diferentes imagens e essas imagens estão sobrepostas. Inclusive, é possível até observar as imagens sobrepostas com um equipamento chamado estereoscópio, né? É, não é o estetoscópio do médico, é estereoscópio. Por quê? Porque a nossa visão ela converge e esse aparelho faz com que a nossa visão fique paralela. E assim nós vamos poder observar com o olho direito, o olho esquerdo, as duas imagens, mas que são sobrepostas, quer dizer, duas imagens obtidas em dois momentos. Então assim você consegue criar perdão, uma tridimensionalidade, né? É uma tecnologia antiga, mas muito eficiente, muito interessante para áreas pequenas, né? E onde você tem assim poucos recursos. Agora, de fato, os satélites evoluíram bastante, né? Nos últimos anos, décadas, e essa tecnologia está sendo um pouco deixada assim de lado, mas ainda, né? Em algumas áreas se utiliza bastante, sim. Temos uma outra possibilidade, que é a obtenção de uma imagem através de um drone. Muito simples, né? Hoje, com a evolução desses equipamentos, um barateamento absurdo nos últimos anos, mas nós estamos falando, é evidente, de drones profissionais, drones que têm licença das agências governamentais, então equipados e operados, óbvio, por profissionais gabaritados para isso, né, para poder oferecer uma imagem que nos dê escala, nos dê uma resolução bem interessante. Então, por exemplo, uma obra como o nosso Rodoanel, né, uma obra que quando terminada vai ter aí mais de 200 quilômetros de extensão. Então fica interessante obter esse tipo de imagem. Você consegue em poucas horas, né, obter uma imagem, né, de resolução muito alta, né? Então é uma técnica que merece aí um cuidado interessante para nós. E os radares, né? Os radares, eles também uma tecnologia que já tem um bom tempo, né? E o interessante dos radares é que, como você vê na primeira imagem, né? O radar é um sistema ativo, então o sistema ativo ele envia um sinal e esse sinal ele atinge uma determinada superfície e retorna, né? E o radar ele pode, por exemplo, como na imagem, estar em um avião ou até mesmo em um satélite e enviando essa frequência, diferentes frequências de sinal, ele pode, como nesse caso, atingir a copa das árvores ou ele pode atingir o relevo, como está na segunda imagem. Então você consegue também obter diferentes informações sobre uma mesma localidade. E legal para áreas muito úmidas, né? Onde as nuvens, em geral, elas interferem bastante na obtenção da imagem dos satélites. Agora, a dificuldade é a interpretação dessas imagens. Então nós temos aí do lado direito A, B, C, D, E, algumas, né? Exemplos de como essas imagens são mostradas graficamente. Não vamos imaginar que é algo parecido com os satélites, né? Onde nós temos nossas satélites de imageamento, né? Já adiantando o próximo assunto, onde nós temos de fato a possibilidade de identificar nossas casas, ruas e etc. Aqui, uma forma de resumir, né, o sistema ativo do lado direito,
que é o radar, enviando um sinal que pode ser de um satélite ou de um avião propriamente. E do lado esquerdo, o sistema passivo, que é o sistema dos satélites, que foi algo cobrado recentemente, né? Então, como um sistema passivo, esse sensor depende do quê? De uma fonte de energia, no caso é o Sol. Tanto que existem os satélites chamados geoestacionários, satélites que olham, né, entre aspas, exatamente para uma mesma localidade, né, que são satélites ligados à inteligência, à espionagem. Então temos exemplos de satélites que olham para o Oriente Médio, né, Golfo Pérsico, Caxemira, Península Coreana e outros lugares. Então à noite a imagem é escura. À noite você vai ter imagens onde alguns pontos, né, com muita luminosidade são registrados. Mas no geral esse satélite depende do quê? Da luz solar. A luz solar atinge a superfície, reflete, o satélite registra. Então depende do chamado albedo, né, que não é nada mais do que a taxa de reflexão. Né? E por isso que hoje, para ser um bom cartógrafo, para poder retirar todas essas informações, tem que ter uma afinidade incrível com física, né? Com ótica. Daria uma questão interdisciplinar bem interessante também. E aqui temos só mais um exemplo, né, do satélite, né, que na verdade ele está ali, ó, capturando os diferentes comprimentos de onda. Então você tem o Sol como a fonte que incide a energia é refletida, o satélite, né, identificando isso, e a estação, em solo, a estação, né, que recebe a informação vinda do satélite. E aqui o exemplo do satélite, né, que é o que mais aparece no Google, nas imagens que o Google disponibiliza, o Landsat 8, satélite americano, que já está na 8ª geração, né, e que oferece diferentes imagens, como temos aqui, ó, diferentes bandas, né, que são comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Assim, você pode ter diferentes imagens de um mesmo lugar e retirar dali inúmeras, né, informações, não necessariamente as cores naturais. Né? Você programa o satélite para que ele mostre cores, né? Coloque cores em algo que a visão humana não iria, obviamente, identificar. E aqui, exemplo de várias imagens de uma mesma localidade. Né? E aqui também informações que a física deve entender. Né? Vamos deixar para a interdisciplinaridade. E aqui uma imagem interessante, ó, que mostra a nossa grande São Paulo. Aqui nessa banda, nesse intervalo, você consegue ver o roxo com as áreas mais impermeáveis, né? E as áreas verdes são áreas permeáveis. Pode ser floresta, pode ser pastagem, pode ser agricultura em geral, não tem. Não temos essa informação. Mas o roxo são as áreas mais permeáveis, asfalto, concreto. Tá? E né, o preto, é claro que existe um contorno, que é o limite político, né, do município de São Paulo, e as duas grandes represas, à direita a maior, que é a Billings, e à esquerda a Guarapiranga, aí, na parte mais centro-sul, e pegando o ABC, é claro, a Billings. E aqui o nosso satélite, né, o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, o CIBERS, né, que não oferece imagens na resolução tão alta quanto o Landsat, mas que ele tem essa finalidade, né, recursos terrestres, sobretudo manutenção de biomas, como a Amazônia, o Cerrado. Né. Aqui só o lançamento da última edição, né, o CIBERS 4A, que foi lançado no final do ano passado, foi um sucesso. E a ideia é que ele tem esse comportamento, né? A órbita dele é essa, é passar pelo Brasil e lá, diametralmente oposto, passa pela China. E assim você consegue obter várias imagens de uma frequência altíssima, né, desses dois lugares e principalmente focado em monitoramento ambiental. Bom, vamos lá para essa questão. Analise as imagens. Então você tem aqui o satélite e o outro, né, também satélite, um orbital ou algo parecido. Né? Bom, vamos lá. Os sensores instalados em satélites artificiais são o resultado da evolução da ciência e da tecnologia espacial. As imagens obtidas de satélites, de aviões ou mesmo da superfície ou próximos a ela, são dados obtidos pelo sensoriamento remoto, ou seja, à distância, sem o contato físico entre o sensor e a superfície terrestre. Ótimo. O que eles estão pedindo aqui?
explique a importância do sensoriamento remoto na vida moderna. Então, estamos falando aqui da obtenção de imagens à distância. Então, o que a gente pode destacar aqui? Para a letra A, o monitoramento da expansão urbana é algo que interessa bastante. O monitoramento também da agropecuária é possível, sim, é possível observar em diferentes estágios a evolução de uma lavoura de soja, cana. Óbvio que isso é aplicado em fazendas, né, em latifúndio, no agronegócio. Isso raramente, raras exceções onde um governo possa custear esse tipo de custo, né? Porque o pequeno geralmente não tem acesso a isso, pelo menos no Brasil. E que mais? Na letra B, apresente duas contribuições atuais do sensoramento remoto para os estudos ambientais. Você pode pensar no avanço do agronegócio sobre a Amazônia, seria interessante citar isso, e também o monitoramento dos focos de incêndios e queimadas que com frequência ocorrem, principalmente no meio do ano, né, na estação seca, no nosso cerrado. Então, monitoramento do cerrado ou monitoramento dos poucos fragmentos de Mata Atlântica que ainda existem. Seria também algo interessante aí para utilizar dessa tecnologia. Ok? Então é isso, encerramos o nosso tópico cartografia. Até mais.